Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Mais um domingo, estamos todos aqui reunidos, com um único propósito, que é adorar esse Deus, Esse único propósito a qual nós vivemos, nascemos, crescemos, temos filhos e tal. O único propósito é adorar esse Deus maravilhoso. Essa semana, quando nós olhamos nosso nome na escala lá, acho que é para todo mundo aqui, sabe que dá aquele friozinho na barriga, Aquele nome, quando você vê aquele nome, fala, poxa, vamos se preparar, vamos ler mais, um pouquinho mais e tal. E você fica atento vamos dizer assim, fica um período de tempo um pouco mais quietinho, ouvindo o que Deus quer falar, o que Deus quer mostrar para a igreja e tal. E essa semana eu estava, principalmente ontem, naquela tempestade, que chuva, irmãos? Uma chuva grande e tal, acabou a luz. E Deus tinha tocado já no meu coração sobre o tema já, para falar rapidinho aqui os 5 minutos da abertura, E eu falando, poxa Deus, que legal o tema e tal. Mas sabe quando você não fica com dúvida, mas você queria algo para carimbar, sabe? E aí a minha filha, então, aconteceu um fato, acabou a luz do ateliê da Cauana, onde faz os bolos e tal, e tinha alguns bolos na geladeira. E já estava indo à noite, já era 4 horas quando acabou a luz, já estava 7, 8 horas da noite, não tinha voltado, então os bolos começam a derreter se você não tiver a refrigeração, E aí 7, 8, 9, e nada de luz voltar, Então a Cauana falou, poxa amor, já era 10 horas, 11 horas, ela falou, não, vamos fazer o seguinte, nós estávamos na casa do meu irmão, vamos para casa, você volta, pega a chave lá da sua mãe e vamos fazer todo o trâmite de pegar os bolos e levar lá para minha mãe, que na minha mãe tinha luz, na geladeira, deixar lá na geladeira. Quando eu saí lá da minha casa, fui lá na casa do meu irmão, quando eu peguei a chave, eu vejo uma mensagem da Cauana, voltou a luz. Aí eu falei, amém, graças a Deus, meia-noite, Oh Deus, obrigado, beleza, tranquilo. Quando eu voltei, a minha filha veio correndo para mim. E no outro dia, no caso hoje, falou assim, pai, sabia? Eu nem contei para a Cauana. Ela falou assim, pai, você sabia, pai, que voltou a luz ontem? Aí eu falei, sim, filha, eu sabia. Não, pai, mas você não está entendendo. Eu sabia que ia voltar. Aí eu falei, ué, mas por que você sabia que ia voltar? Porque eu orei muito, pai. Eu orei muito e Deus falou para mim que ia voltar. E Deus falou, e eu orei muito, papai. E eu sabia que ia voltar. Aquilo encheu meu coração porque, poxa, a fé dela, a fé de uma criança, a maneira que ela disse, não havia dúvidas, não tinha espaço para dúvidas, não havia possibilidade de não acontecer. Não tinha espaço para isso. Então agora eu quero que vocês abram em Marcos 9, 22 e o 23. A qual diz o seguinte, Marcos 9, versículo 22 e o 23. Diz o seguinte, nessa tradução, que é King James, atualizado. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se tu podes, contestou Jesus, tudo é possível para que crê. Jesus olha para aquele pai, que estava com tinha um demônio que atormentava aquele jovem que jogava ele contra o fogo e tal. E ele olha e coloca uma possibilidade. Jesus, se tu podes, se não puder tudo bem, mas se tu podes, nos ajude, faz algo. Jesus fala, cara, você tem dúvida ainda? Se tu podes, tudo é possível ao que crê. E agora eu falo para vocês nessa noite, o que nós temos crido. No nosso dia a dia vai se passando e o que nós temos crido. Muitas vezes isso foi feita uma pesquisa no Reino Unido.
acredite se quiser, mais de 40% dos cristãos não acreditam na volta de Cristo. Cristãos não acreditam que Jesus vai voltar. Foi por quê? Se passou o tempo. Não, é de maneira metafórica, é metáfora. É ironia. Não, Deus estava usando metáforas. Assim, no livro de Apocalipse, Deus usa muita metáfora. Então, isso é metáfora. Mais de 40%. Mas nós temos crido que Jesus voltará. E está breve. E está breve. Então, eu quero que vocês, nessa noite, se coloquem em pé. E eu quero que a oração seja direcionada a uma coisa. Eu quero que o impossível venha na sua mente agora, para você. Eu quero que você coloque o impossível na sua cabeça. Para você, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Como a Luísa, naquelas poucas palavras, naquela atitude dela onde não havia espaço para dúvida. Eu quero que nessa oração venha no seu coração e na sua mente aquilo que é o impossível para você, e não duvide. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Tudo. E tudo é tudo. Tudo é tudo. Aquela doença que você acredita que para os homens não tem solução. Para Deus há solução. Para Deus há solução. Aquele osso que muitas vezes não direciona mais, não tem como recalcificar. Para Deus tudo é possível. E ainda muito mais. Jesus nesse versículo ele fala, tudo é possível ao que crê. Ele redireciona a nós, para mim e para você. Então ele coloca e indaga, tudo é possível ao que crê. E agora a pergunta é, você crê? Você crê? Eu creio. Eu creio que tudo é possível. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós cremos, Senhor, que para Ti, Deus, não é impossível, Deus. Para Ti, Pai, não há impossível, Senhor. Então, Pai, nos ajude, Pai, com a nossa falta de fé, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Senhor, dê-nos, Pai, um coração, Pai, igual de uma criança, Pai. Onde não há espaço para dúvida, Pai. Não há espaço para dúvida, Senhor, do impossível, Senhor. Pai, nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, quando lemos, Pai, na Bíblia, Senhor, que o mar se abriu, Senhor. Que o seu povo caminhou, Pai, no meio do mar, com pés enxutos, Pai. Nós cremos, porque o Senhor é um Deus do impossível, Pai. Pai querido, Senhor, que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, se nós, Pai, às vezes, Pai, vacilamos, que, Pai, nós deixamos o dia a dia e a rotina, Pai, nos vacilar, Pai, e na rotina, Pai, nos calcificar nossa mente, Pai, em nome de Jesus, Pai, quebra. Pai, quebra toda a cegueira, Pai. Quebra toda a cegueira espiritual agora, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Pai, ver o tamanho do Deus que nós servimos, Pai. Um Deus que pratica o impossível. Um Deus que é conselheiro. Um Deus que está conosco. Um Deus de amor, um Deus de justiça, Pai querido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, quebra todas as cadeias, Pai. Todas as armadilhas, Senhor, do inimigo agora, toda seta, Pai, seja quebrada, em nome de Jesus, Pai. Pai, que em nome de Jesus o inimigo possa sair agora, em nome de Jesus, não tem autoridade, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda doutrina do diabo, Senhor, possa cair por terra, Senhor. Toda mentalidade, Senhor, do mundo, do diabo, Senhor, possa cair por terra agora, Senhor. Pai querido, Senhor, blinda nossas crianças, Pai, os nossos jovens, Pai, ideologia do demônio, Senhor, que não possam encontrar morada no coração e na mente dos nossos jovens e crianças. Pai querido, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, crendo, Pai, que Tu és o Deus do impossível. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos, Pai. Pai, porque a Tua palavra fala que Tu, Senhor, deu autoridade, Senhor. Tu nos deu autoridade, Pai, e nós cremos nessa autoridade e tomamos posse. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos, Pai, te agradecemos. Amém, 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 amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos.
Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui com saúde, meu Deus. Estarmos aqui, cada filho e filha aqui, Pai, cada homem e mulher, Pai Santo, que o nome está no livro da vida. Eles estão aqui porque eles creem na Tua palavra, Pai, eles querem ouvir os recados do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Usa a Tua filha com a profecia, com a unção do Senhor. Prepara o nosso coração, Pai. Porque a Tua palavra, Pai, isso é até pão. A Tua palavra é meu alimento. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o Senhor está nos saciando com o pão que desceu do céu, Pai. Usa a Tua filha no poder da glória de Jesus, do Nazareno, em nome do eterno Jesus. Amém, amém, amém. Amém, igreja. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre a misericórdia de Deus. Diga misericórdia. Misericórdia. O que é misericórdia? É essa compaixão de Deus. Ele nos concede o seu perdão aos pecadores arrependidos e é a capacidade de Deus de tratar as pessoas de uma forma mais compassiva do que elas merecem. Tem até uma canção que diz: misericórdia, o castigo merecido que ele não me deu. Ou seja, eu merecia mais castigo por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, nossos desvios de conduta, mas diga, Deus é misericordioso. Ele vem com compaixão, com perdão, e é o castigo eu merecia, mas aí ele não me dá conforme eu merecia, ainda que nós vamos ver depois, reste talvez alguma consequência, às vezes alguma coisa, mas Deus é misericordioso. E o que tem a ver, irmãos, a misericórdia? Deixa eu baixar aqui. O que tem a ver a misericórdia com o tema desse ano? Qual que é o tema desse ano? Mente renovada. Abre lá em Romanos 12, que é o tema. Abre lá em Romanos 12, que é o tema. O tema está no verso 2, né? Romanos 12. O tema está no versículo 2, correto? Mas vamos ver o 1. O que diz o 1? Portanto, meus irmãos, vou ler na Nova Tradução da Linguagem hoje. Por causa da grande misericórdia divina. Está aí na sua também? Por causa da grande compaixão. É a mesma coisa, é a mesma expressão de Deus. Por causa dessa misericórdia, ele está falando aqui, eu peço que vocês o quê? Que foram alvos dessa misericórdia. Deus está oferecendo graça, Deus está oferecendo perdão, Deus está oferecendo uma nova vida, Deus está oferecendo você que era, tua roupa espiritual era mais suja do que não sei o quê. Aí você vem, você se entrega para o Senhor, você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus. Você recebe novas vestes, mais alvas que a neve. Então, ela está aqui dizendo, por causa dessa grande misericórdia que Ele te resgatou do lamaçal do pecado, da vida que você tinha antes, por causa dessa grande misericórdia, eu peço para vocês, que agora vocês se ofereçam a Ele. Vocês agora se ofereçam a Ele. Como o quê? Como um sacrifício
vivo, dedicado a Ele, agradável a Ele. Outras versões mais antigas vai dizer um sacrifício vivo, santo. Diga, eu preciso me oferecer a Ele. E hoje nós vamos cantar uma música, né? Me derramar. Por causa do quê? Da grande misericórdia de Deus. Agora você pode, Ele te resgatou, você pode se oferecer a Ele, dizer, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu experimentei um pouco, Deus, agora eu quero viver não mais a minha vida, mas eu quero apresentar a minha vida como um sacrifício vivo. Ou seja, às vezes tem coisa que você vai abrir mão, porque você diz, isso era o meu desejo, mas Deus está me chamando aqui, é aqui que eu vou. Está entendendo? Deus está te chamando essa noite para você se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. Deus está procurando os adoradores. Quem são os adoradores? Os que se entregam a Ele. Se apresentam como um sacrifício vivo. Às vezes não é fácil estar aqui na frente, louvando, adorando, passando por um problema, por uma situação. Mas eu sou o sacrifício. Eu estou aqui. Eu fui alvo da grande misericórdia. Diga, grande misericórdia. Aí que vai vir, irmãos, o versículo tema. Para não viver mais como vivem as pessoas desse mundo, mas agora a gente é para passar por um processo de renovação da nossa mente. Para que a gente possa viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está entendendo? Começa com o quê? Com a misericórdia. Por causa da grande misericórdia do Senhor. E nós precisamos renovar nossa mente. Nós vamos ler agora um texto que é conhecido da igreja, mas ainda fazendo essa relação, o que tem a ver a misericórdia com o renovo da mente? Tem tudo a ver. Sabe, você já viu um filme antigo? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Já viu esse filme, o título? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Cada um de nós tem uma história que às vezes foi marcada por erro, não acertou o alvo, algum desvio de conduta, um pecado, decisão errada. E nós precisamos conhecer sobre a misericórdia de Deus se nós queremos viver uma nova vida. Amém? Que a misericórdia que nos alcança. Olha o que diz Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga, as misericórdias se renovam a cada manhã. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, aqui a gente já estaria consumido. Por isso que você precisa ser grato, você precisa entender sobre a misericórdia, como ela alcança a tua vida, como ela libera a compaixão de Deus, perdão de Deus para nós. Senão quem errasse ia dizer, está tudo perdido. Não, mas nós temos uma esperança, porque as misericórdias se renovam, tem graça, tem favor de Deus, tem o lavar das águas do Espírito que nos limpam, que nos purificam. Está entendendo? A misericórdia se renova a cada manhã. Aleluia! Porque, queridos, o salário, não precisa abrir, mas Romanos 6, 23 você conhece também. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Então, aceitar. Diga, aceitar. Diga assim, ó, receber.
receber a misericórdia. Renova a nossa mente. Quem nós somos em Deus. Você precisa aceitar e receber a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você pode ser livre de culpa, de remorso, de coisas às vezes lá do passado, que às vezes vem um atentadinho do diabo, porque quem é acusador é Satanás. Quer puxar uma coisa lá de 10, 20 anos atrás. Você está aqui em 2025. Você está aqui na presença do Senhor. Você está aqui. O acusador vem. Você precisa lembrar, né? Sai para lá. Eu fui alcançado pela misericórdia. Ela se renovou na minha vida. É a causa de eu não ser consumido. Sim, eu merecia a morte. Mas agora eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu tenho vida eterna. Você precisa ter as suas armas contra o acusador. E às vezes, até num relacionamento, no casamento, às vezes a gente empresta a boca pro cão. Que vem puxar coisa lá de trás. Você não está mais lá atrás, você está aqui. E hoje você está em Cristo. Não empreste a tua boca para o acusador, aquilo que já está lavado, remido pelo sangue de Jesus. Não resgate isso. Quem faz isso, acusador, é o diabo, porque para ele pode vir até pedir perdão para Deus, ele já está com o destino selado. Já sabe para onde que ele vai. E para nós, Deus teve um plano maravilhoso, enviando Jesus para nos salvar. Oh, aleluia! Você precisa saber sobre a misericórdia, meu irmão, para ter a tua mente renovada, ser livre do teu passado, que talvez foi um passado tenebroso, vergonhoso, talvez você nem gosta muito de falar sobre o teu passado. Se você foi alvo da misericórdia, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Agradeça ao Senhor por isso. Aleluia! Vamos abrir Provérbios 28, 13 e 14. Abre no livro de Provérbios 28, 13 e 14. Se você tem coisas ainda mal resolvidas na tua vida, olha o que você precisa fazer para que você alcance a misericórdia de Deus. Provérbios 18, 13 e 14 diz assim: o que encobre as suas transgressões. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje vai dizer aquele que tenta esconder o seu pecado. Diga para o seu irmão, não faça isso. Não tente esconder o seu pecado. Não tente encobrir. O que é encobrir? Tipo botar um pano por cima. Você sabe que está ali, mas você não quer que vejam. Você sabe que está ali debaixo, mas o outro não pode saber. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tua vida fica travada. Você sabe do teu pecado e você não se arrepende, tua vida não prospera. Está aqui escrito. Não prosperará. Mas o que as confessa, diga confessar. Confessa e deixa. Porque, querido, não vem com essa de toda hora para o Senhor. Ai, de novo, Deus me perdoa, Deus me perdoa. O mesmo pecado. Aquele que confessa aí, as deixa essas transgressões. O que vai acontecer com essa pessoa? Alcançará a misericórdia. Deus vai ter compaixão da tua vida. E diz ainda o 14, olha só, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal.
Você não pode estar com o coração endurecido. É melhor você confessar o teu pecado. É melhor você... Tira o pano, tira. Tem coisa debaixo do pano, tira. Porque o que encobre as transgressões não prospera. Mas o que confessa e deixa vai alcançar a misericórdia de Deus. Aleluia. Vamos abrir 1 Timóteo 1, 12 e 13. Você fala, pastora, se eu sentasse com você, pastora, tomasse um café e te contasse a minha história, pastor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 e 13. Olha só o que Timóteo está falando. Timóteo é Novo Testamento. Diz assim, 1 Timóteo 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, diga nisso, noutro tempo, está falando do passado dele. Está falando do passado dele. Ó, noutro tempo, o que ele fala que ele era? Era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Eu vou ler esse mesmo versículo na tradução da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Olha o 13. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Querido, essa é uma palavra de cura para a tua vida. Coisas que você fez no passado, que você não tinha esse temor de Deus que você tem hoje. Você não tinha o conhecimento da palavra de Deus que você tem hoje. Talvez você fez coisas erradas, tenebrosas, vergonhosas. Mas Timóteo foi alvo da misericórdia de Deus. Ele falou, eu fui blasfemo no passado, até perseguidor. Mas Deus me alcançou com a sua misericórdia e ele não levou em conta esse tempo que eu era incrédulo, eu não tinha fé. Amém? Diga, agora eu tenho fé. O que você fez no passado, querido, você não tinha talvez esse temor, não tinha entendimento, não tinha essa reverência para com Deus. Você é alvo da misericórdia de Deus. Seja livre das culpas e condenações do passado, aleluia. E olha só, mais um texto para selar essa palavra. Abre lá em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. E essa palavra vai gerando em você uma gratidão a Deus, uma devoção a Deus. Quando nós louvarmos aqui como igreja ao Senhor, você vai deixar subir toda a tua adoração, porque você sabe como a misericórdia te alcançou, aleluia. Atos 17, versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Diga, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está entendendo? Mas, olha só. Mas agora, diga agora. Agora, irmão, você não está mais na ignorância, irmão. Estou vendo você aqui todo domingo, você está ouvindo a palavra. Você está lendo a palavra em casa. Você está orando, amém?
tempo da ignorância é outro. Agora não é o tempo da ignorância, irmão. Agora você não está no tempo da ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu a prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quem é esse homem? Jesus. Querido, está marcado o dia que ele vai julgar. Está marcado. Enquanto esse dia não chega, a misericórdia ainda pode te alcançar. A misericórdia ainda pode, ela está se renovando. Então, hoje é noite de conserto. Hoje é noite de dizer, Deus, eu preciso mudar aqui, porque vai vir o dia do juízo. O dia do juízo não vai ser mais o dia da misericórdia, vai ser o juízo porque ele deu tempo. Ele deu tempo. E uma vez eu ministrei aqui, será que a gente crê que as coisas vão acontecer como realmente está escrito? Quando ele fala das 10 virgens, a gente crê que vai acontecer igual ou é aquele que a gente vai dizer... A porta já está fechada. Você saiu para comprar azeite na hora errada, você devia ter se preparado como as outras 5. Ele não abriu a porta. O tempo da misericórdia é hoje. O tempo da misericórdia é agora. Então, ele não leva em conta o teu passado quando você era ignorante. Mas agora que você está ouvindo a palavra, está sobre você uma responsabilidade. E os nossos pecados, ele nos dá a chance. Ele não vem aqui dizer, eu vou te condenar por tudo que você está fazendo aí. Ele está dizendo, se arrependa. Se arrependa. Diga, Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Alcance a misericórdia, como lemos em Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu deixo essa palavra para você. E você que está passando por uma situação, um problema, você que tem suas fraquezas, você que tem suas lutas, vamos abrir em Hebreus 4. Abre lá Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Há um convite do Senhor Jesus para nós essa noite. Hebreus 4, a partir do 14, portanto, botei aqui a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, fiquemos firmes na fé. Diga, irmão, fica firme. Fica firme na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, do trono onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Você está passando por alguma situação? Você chegou aqui, você está querendo chutar o balde, é? Deus sabe. Está querendo chutar o balde. Está desanimado, desanimada. Não sabe mais o que fazer com aquele problema, aquela situação. Está até perdendo os eixos. Você não é assim. Quando você vê, você já está irritado, você já está falando que não deve. Há um convite do Senhor para você hoje. Tem um sumo sacerdote que diz que ele foi tentado em tudo como nós. Que ele sabe o que eu e você sentimos. Só que diz, ele não pecou. Ele não quer que você peque também.
Por isso ele diz, se aproxime do meu trono, o trono da graça, você vai encontrar graça, você vai receber misericórdia, eu vou te ajudar. Essa semana nós fomos visitar uma pessoa, e essa pessoa precisa de ajuda para algumas coisas, e ela fala assim, uma coisa que eu aprendi nesses dias, é que a gente precisa aceitar ajuda. Isso mexeu comigo. Você precisa de ajuda. Quer dizer, você não está dando conta sozinho, sozinha. Hoje é o dia que você vai se lançar diante do trono. Você vai se aproximar, porque assim diz a palavra. Se aproxime do trono. E você vai pedir hoje ajuda. A ajuda do Senhor. Ele sabe. Ele passou por tantas coisas, querida igreja. Só que ele sabe como lidar com isso, por isso ele quer te ajudar, porque a palavra diz, ele não pecou. Ele quer te fortalecer para que você não chute o balde. Você não solte a mão da bênção que você está aguardando, você não abra a mão. Você pode se aproximar do trono e dizer, eu preciso de ajuda. Essa é a minha fraqueza, Senhor, eu preciso, me ajuda. Eu preciso receber misericórdia do Senhor. Amém? O Senhor quer te ajudar. Fala para quem está do seu lado. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. E quem recebe também misericórdia? Abre Mateus 5, 7. Mateus 5, 7. Quem achou, pode ler bem alto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na linguagem de hoje diz, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Você quer ser alvo da misericórdia de Deus? Aqui, ó. Aqui a misericórdia vinha aqui para você. Você precisa ser misericordioso aqui. Tá entendendo? Seja misericordioso. Seja misericordiosa. Amém? Porque nós precisamos da misericórdia. E nós vamos ser alcançados se recebermos essa misericórdia, se formos misericordiosos. E abrem Lucas 6. Lucas 6, 36. Quem pode ler bem alto? Amém. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Na linguagem de hoje, tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Oh, como Deus teve misericórdia de mim. Tenha essa misericórdia para com os outros. E agora, abre em Mateus 15, volta lá Mateus 15, nós vamos ver sobre uma mulher que pediu misericórdia. A mulher cananeia, a partir do verso 21. Mateus 15, 21 em diante. Também separei aqui o texto na linguagem de hoje. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, em algumas versões vai dizer uma mulher
estrangeira, que fica perto da cidade de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A linguagem de hoje traduziu assim: tenha pena de mim. Em outras versões vai dizer: tem compaixão de mim. Outras versões: tem misericórdia de mim. Quer dizer tudo a mesma coisa. Ela clamou por misericórdia. Tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Está endemoniada. Mas Jesus não respondeu nada, então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. 24. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Porque, irmãos, ela era cananeia, ela era estrangeira, ela não era do povo de Deus. Não era para ela estar ali. Só que daí, 25, né? Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude, me socorre. Ó o trono aí, o trono que você se aproxima para pedir ajuda, para receber misericórdia. Senhor, me ajude. 26. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Gente, o Senhor Jesus estava provando a fé dessa mulher. Tipo, ó, você é estrangeiro. Não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Sim, Senhor, ela diz no 27. Respondeu a mulher: mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Gente, essa resposta. 28, mulher, você tem muita fé. Disse Jesus: que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Você conhece essa história? Duvido que você ouviu essa história pela primeira vez hoje. Você já ouviu. Só que o que me chama a atenção, às vezes a gente está orando assim, está com um problema com o filho. Vamos dizer, a Katia está tendo um problema com Israel. Oh, Deus, tem misericórdia do Israel. Pastor Rodrigo, aguentando sua esposa. Tem misericórdia da pastora Karine. Não sei. Essa mulher fez algo diferente. Você percebeu aí? Ela falou: tem misericórdia da minha filha? Ela falou o quê? Tem misericórdia de mim. Mas quem que estava endemoniada? A filha. Mas quem que estava sofrendo? A mãe. Você pode pedir misericórdia para tudo aquilo que está te trazendo sofrimento. Talvez é tua família, teu esposo, talvez não está fácil, talvez não está fácil os filhos, ou fase adolescente, não está fácil o trabalho, o emprego, algo está te causando um incômodo, um sofrimento, e você pode nessa noite se aproximar do trono da graça e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. É a minha filha que está endemoniada, mas eu estou sofrendo. E ela insistiu, e Jesus meio que estreitando ali. E ela: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Mulher, que fé. Então você pode hoje pedir com muita fé que você também vai ser livre desse mal que está atingindo a tua casa, a tua família, talvez está atacando o teu filho, tua filha. Você vai pedir misericórdia hoje para você. E quando você chegar na tua casa, aquele filho endemoniado vai estar liberto. Aquele marido vai estar pianinho. Está entendendo o que Deus faz por você? Deus faz por você, querida igreja. Deus alcança você com misericórdia. Mas ela fez o quê? Pediu. Aquele que pede, recebe. Ela pediu. Ela disse: me
ajuda, me socorre. Ou seja, Deus, eu estou tentando fazer tudo que eu posso, mas não está dando certo. Eu preciso de reforço, eu preciso de ajuda. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu estou sofrendo. Sim, a situação está envolvendo talvez outra pessoa, mas está influenciando você. Então você pode clamar ao Senhor, tem misericórdia de mim. Entendido, igreja? Último texto, penúltimo texto. Abre em 2 Samuel 12. A partir do verso 9. Também, igreja, eu vou subentender que a igreja conhece essa história. Vou fazer um pequeno aqui para a gente se situar da história. O adultério de Davi com Batseba, que era a mulher de quem? Urias, vocês estão sabendo. O que Davi quis fazer? Matou Urias. Mas daí o que ele quis fazer? Encobrir o pecado. E por que ele quis matar Urias? Porque o lance dele, o caso dele, gerou uma gravidez. De repente, a mulher de Urias manda um recadinho lá, concebi. E agora ele fazia de tudo para que Urias voltasse da guerra, para que passasse a noite em casa. Gente, a cabeça dele arquitetou todo um plano. Ele queria que Urias chegasse em casa, voltasse da guerra e tivesse uma noite com a esposa. Mas Urias era tão fiel ao exército que ele não se achava digno de ele voltar e dizer, vou ter uma noite com a minha esposa, vou ter uma noite em casa. Ele não chegava nem a dormir em casa, ele dormia na rua. Não deu certo o plano de Davi para encobrir. Davizinho, né? Não há nada que fique em oculto, igreja. Não tem nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. Mas Deus não vem assim com uma rajada, um raio, uma coisa e fulminou ele. Deus foi dando corda. E às vezes, se a gente não se liga, a gente também está tomando espaço com o pecado. E está indo. E de repente, Urias morre na guerra, porque botaram ele na frente da batalha, ele foi atingido, morreu. Aí Davi se passa de herói. Vou casar com a mulher de Urias. Nossa, que homem. Olha, está acolhendo essa mulher. Sabe, gente? Aí, vamos dizer, se casam. Aí ela tem um filho. Nasce o filho. Aí vem o profeta Natan. Porque Deus é Deus de misericórdia. Vem o profeta Natan. E conta toda uma historinha para ele. E ele ainda se acha de julgar aquela história. E Natan fala, mas esse homem da história é você, Davi. Eu dei tudo para você. O que você foi pegar a mulher do outro? Eu dei tudo para você, Davi. Enfim, aí vamos chegar na história aqui, 2 Samuel 12, a partir do 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. 10. Agora, pois, não se apartará, olha só, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Toma a mulher dele para ser a... Irmão, fique cada um com a sua mulher aqui, amém? Você tem a sua? Fique com a sua, irmão. Aleluia, Jesus. 11. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti,
e tomarei, olha só, eu tomarei as tuas mulheres, Davi, as tuas, à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. A gente já está, misericórdia. Misericórdia. 12. Porque tu o fizeste em oculto, no secreto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Aí o que acontece no 13? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei. Aqui podemos até abrir um parêntese. Sabe aquelas pessoas que só se arrependem quando são pegas no flagra? Ele não tinha ainda se arrependido. Mas quando veio essa palavra, é uma palavra de, chamando e dizendo, tem consequência o teu pecado. Aí ele fala, eu pequei. Será que Deus vai alcançar ele com misericórdia? Mas será que não vai ficar nada de consequência? Tudo isso que foi falado? Olha só, ele diz, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Eu vou deixar que você viva. Mas ele não tirou as consequências. Por isso é melhor a gente se aproximar do trono da graça, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que ele passou por todas as nossas tentações, mas ele não pecou. Ele vai saber te dar a dica para você não pecar também, para você não ter essas consequências na tua vida. Porque é alcançado pela misericórdia, não foi morto, o salário do pecado é a morte. Deus deixou ele viver, mas falou, vai ter consequência. Aí 14, mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Agora vamos no 16 em diante. Presta atenção, igreja. Olha o que Davi fez. Deus falou para ele que estava perdoando, mas ia ter uma consequência. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Gente, ele fez um jejum. Se prostrou em terra, ficou sem comer. 17. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, alguém aqui já fez jejum de 7 dias sem comer nada? Já era o 7º dia. Ao 7º dia, morreu a criança. Gente, a criança morreu. Morreu. Pastora, mas que misericórdia de Deus é essa? Calma. Morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá. Eles tinham medo, ele já está sem comer 7 dias. Se a gente contar para ele que a criança morreu, ele vai ficar sem comer, vai morrer. Está entendendo? Era esse o medo deles. Como é que eu vou contar? Ele já está se afligindo, ele vai se afligir mais ainda. Viu, porém, o 19, viu, porém, Davi que seus servos cochichavam. Como é que nós vamos contar para ele? Não pode contar para ele. Viu que estavam cochichando uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos servos. É morta a criança? Vai, me fala. É morta a criança? Eles responderam, morreu. O que você ia fazer, querido, nessa situação? Deus falou que perdoou o teu pecado.
Viria consequências. Olha o que ele fez. Então Davi levantou. Levantou da terra. Lavou-se, diga lavou-se. Lavou-se. Ungiu-se, diga ungiu-se. Diga mudou de vestes. Mudou de vestes. E diga entrou na casa do Senhor e o adorou. Querido, talvez teu pecado trouxe consequências na tua vida. Às vezes traz, né? Tem coisas, às vezes, que as pessoas cometem que, ao perdão, às vezes não há reconciliação. Às vezes um casamento, houve um adultério, a esposa pode até perdoar, às vezes não quer voltar. Existem consequências. E aqui foi duro, ele sentiu a dor. A criança morreu. Ele fez o que pôde, ele clamou, ele se afligiu, ele jejuou, mas Deus levou a criança. Mas fala que a partir do momento que ele soube que a criança morreu, ele se levantou, ele se lavou, ele se ungiu, ele mudou de vestes, ele entrou na casa do Senhor e ele foi adorar a Deus. Porque ele estava vivo. Está entendendo? Ainda que você tenha que sofrer consequências, você está vivo aí, está respirando? Onde você está hoje? Na casa do Senhor. O que você vai fazer hoje? Adorar. Ainda que você tenha respingos, resquícios de coisa que você fez de errado na tua vida, que você está talvez até hoje pagando o preço. Tem gente que paga o preço por uma má escolha, uma má decisão, um mau casamento. É ou não é? Fica às vezes anos. Uma má decisão num negócio, numa empresa. Tem consequência ou não tem? Tem. Mas você está vivo? Está vivo? Você está onde hoje? Está na casa do Senhor. Você vai adorar Ele, você vai se levantar, você vai se lavar, você vai se ungir, você vai trocar tuas vestes e você vai entrar na casa do Senhor e você vai dar tua adoração a Ele. Porque não acabou para você. Não é o fim da tua história. Deus é Deus de graça, Deus de misericórdia, não é o fim. Errou no passado, aprende com o erro, mas vai para frente, meu irmão. Essa é a misericórdia que se renova a cada manhã. A causa de não sermos consumidos. Deus tem um novo amanhã preparado. Levanta a cabeça, põe em ordem as coisas. Não vai errar de novo. Está entendendo? Ele entrou na casa do Senhor, adorou. Depois, não terminou o versículo, volta lá para o 20. Depois veio para sua casa. Só depois disso, irmãos, ele veio para casa e pediu pão. E puseram-no diante dele e ele comeu. Aí, olha só, os servos estranharam. O verso 21. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Eles acharam que era agora que ele ia. Aí ele fala... No 22, respondeu ele, vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque eu dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará em mim. Irmão, escuta essa palavra. Para de chorar pelo que já está morto, enterrado no teu passado. Para de chorar pelo que já passou. Você fez o que tinha que fazer naquele momento, você clamou, você jejuou, você pediu ajuda. Deus não fez talvez do jeito que você queria. Mas é hora de você se levantar. Você tem uma vida para viver agora pela frente. Graças a Deus as coisas que ficam no passado estão no mar do esquecimento. Aleluia. Então ele dá essa resposta. Sim, quando a criança estava ainda viva, eu clamei, eu fiz o que eu pude, mas Deus levou, agora eu vou me levantar e vou viver.
E daí, olha o 24. Tamanha vontade de viver que ele levantou. O que ele fez? Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Querida, ele se levantou com vontade de viver, que foi até namorar com a esposa. E ela concebeu e nasceu um outro filho, o nome Salomão. E diz o 25, Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Diga, não acabou tua história. Está entendendo o que Deus fez com Davi? A misericórdia que alcançou ele. Nasceu um outro filho. E quem que foi Salomão, gente? Rei de Israel. E abre rapidinho uma curiosidade, Mateus 1. Abre rapidinho o livro de Mateus 1, verso 6. É a genealogia, tá? Vai falando todos os ascendentes ali de Jesus. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Vírgula, da que fora a mulher de Urias. Que tamanha misericórdia de Deus. Eu não sei se a igreja entendeu. Deus pega uma coisa que era para ser o fim da tua história, algo vergonhoso. Rapaz, como é que você foi fazer isso? Agora você está cancelado. Não é assim que as pessoas fazem hoje com as redes sociais? Você está cancelado. Acabou para você. Ele se levanta para viver porque ele sabia que Deus é misericordioso. Foi namorar com a esposa. E nasce Salomão. Foi rei de Israel. E ainda faz questão de ir na Bíblia, tá? Nasceu a Salomão. A que era, da que fora, mulher de Urias. Está entendendo? Não sei se a igreja entendeu. Deus faz nova todas as coisas. Deus dá uma nova chance. Agora, não pense que Davi não sofreu consequências. Lembra da palavra do profeta Natã, da espada que não se apartaria da sua casa? Que Deus, o que ele fez em oculto, seria exposto diante de todo Israel? Aconteceu ou não? Se você ver no capítulo 13, depois em diante, filho de Davi, incesto, Amnon abusa de Tamar. Na família de Davi. Absalão, o outro filho, acho que a mãe dele é Maca, pelo que eu li, tomou as dores da irmã. Minha irmã foi abusada pelo outro meio-irmão. Nos capítulos depois, armam lá uma cilada. E Amnon é morto. Depois, Absalão, filho de Davi, queria o trono, enfim. O que acontece? Recebe um conselho de uma pessoa. O que acontece? Deita e dorme com as concubinas do seu pai, Davi. Publicamente à luz do dia, como o profeta Natã. Não pense que não tem consequências. Mas eu estou dizendo para você, por mais que você sofra ainda consequências de decisões erradas, você é alvo da misericórdia de Deus. E a vida de Davi não se deteve ali, você entende? Ele continuou. Tanto é que nós vemos muitas coisas sobre a vida de Davi que nós podemos aprender. Então, por mais que você errou, meu irmão, você que está me ouvindo hoje, você pode também se lavar, se levantar, se lavar, se ungir, trocar as tuas vestes, porque a tua história não acabou.
Deus é um Deus de misericórdia. Ainda que venham consequências, Deus é Deus de misericórdia. E para encerrar, Salmo de Davi. Abre Salmo 23, para nós encerrarmos. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que você possa receber essa palavra com temor. Não se brinca com a misericórdia de Deus, porque nós vimos que tem consequências os nossos pecados, mas somos alvos da misericórdia, estamos vivos, podemos nos levantar, podemos nos lavar, podemos nos ungir, podemos trocar nossas vestes, podemos entrar na casa do Senhor e podemos adorar, porque Ele nos deu uma nova chance. Pode se colocar em pé por um instante. Adri, você acende aquela luzinha ali de trás. Queria que você agora você falasse com o Senhor. Eu sei que você ouviu essa palavra. Eu sei que teu coração bradou nessa noite, agradecendo ao Senhor pela misericórdia dEle. O Senhor é Espírito, e Ele sonda a tua mente e teu coração, e Ele contempla essa gratidão na tua vida, pela misericórdia que te alcançou. Só que agora, queridos, o foco da oração... Eu não vou pregar aqui tudo de novo, mas eu sinto no meu coração o foco da oração, aquele texto de Hebreus 4. Nos aproximarmos diante do trono, para que a gente encontre a graça, encontre a misericórdia, encontre a ajuda. Há pessoas aqui que precisam de ajuda. Você pode falar para o Senhor hoje que você não está dando conta sozinho, sozinha, que você precisa da ajuda dEle, esse sumo sacerdote que se compadece de você, esse sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas não pecou. Diz a palavra que Ele pode te ajudar no momento da fraqueza, no momento da sua necessidade. O Senhor está falando para você hoje, Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. Faça como a mulher cananeia, peça socorro, peça ajuda. Talvez o problema não é você em si, alguma situação como era com a mulher cananeia, era sua filha endemoniada, talvez é seu filho, é sua filha, é seu esposo, é alguém, é o trabalho, alguma situação. E ela falou, tem misericórdia de mim. Então eu gostaria de deixar aberto, queridos, quem quer vir aqui à frente, se ajoelhar, você vai estar diante do Senhor. Venha, peça socorro. Ao ouvir cada passo, vai falando no teu espírito, Senhor, eu estou me aproximando do trono. Eu estou me aproximando do trono. E eu vou dizer para você, clame com toda a fé que há no seu coração. Qual é a situação que está te tirando a paz? O que você vai hoje talvez escancarar a tua alma e dizer, tem misericórdia de mim, eu estou sofrendo, Senhor. É minha filha endemoniada, mas eu estou sofrendo. Fique à vontade, irmãos. Levanta a tua voz. Fala com o Senhor. Ele é o sumo sacerdote.
Ele se compadece de nós. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele vem com socorro, Ele vem com ajuda, Ele vem com intervenção dEle, Senhor, vem. Oh, Jesus, Tu és Deus de misericórdia, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E como aquela mulher disse, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está assim, assim, assim. Fala para o Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha situação é essa, Senhor. Diga a tua situação para Ele. Abre a tua boca, diga se é a tua família, diga se é o teu filho, diga se é o teu marido, diga se é a tua esposa, diga se é uma situação impossível na tua família. Diga, tem misericórdia.